Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é Fernando Ait, professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e diretor-geral do CPDISA, o Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da USP. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco. Carla Soraya, da TV Ceará. Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. E Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Professor, na semana em que o Brasil, infelizmente, ultrapassou a marca de 250 mil mortes, assistimos pela TV uma cerimônia em Brasília com a presença do presidente da República e centenas de pessoas aglomeradas e a maioria sem usar a máscara. O governo do Distrito Federal diz que é obrigatório o uso de máscaras. Por que essas pessoas não são efetivamente punidas? Bem, boa noite a todos e a todas. Eu penso que há no Brasil ainda uma carência de percepção sobre o que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo. E, infelizmente, essa falta de compreensão da gravidade da pandemia que estamos atravessando, da letalidade do vírus e do poder de disseminação dele, ela é patrocinada pelo nosso presidente da República, que incentiva desde o início aglomerações e atividades não essenciais em geral pelo Brasil afora. Então, a gente necessita realmente de uma correção de rumo sobre como vamos planejar o próximo ano, já que, muito provavelmente, a epidemia nos acompanhará durante todo o ano de 2021, e a gente está vendo, só no primeiro mês, Manaus já teve mais mortos do que no ano passado inteiro, agora a mesma coisa ocorrendo em Araraquara, em São Paulo, a região sul com um aumento impressionante do número de infectados. Então, realmente, as nossas autoridades, principalmente, e a população brasileira em geral, tomam consciência da gravidade do que está acontecendo e adotam as medidas adequadas para conter a disseminação do vírus, ou, infelizmente, nós vamos continuar chorando muitos mortos. Obrigado, Fernando. É realmente muito triste nós chegarmos a essa situação. E vamos seguir para Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Henrique Douglas, da TV Antares. Microfone, por favor, Henrique. Pronto, me perdoe. Professor, satisfação falar com você, professor Fernando. Professor, antes da pergunta, eu gostaria de contextualizar, de acordo com uma matéria muito detalhada, publicada no El País, e aí eu cito aqui essa matéria que diz o seguinte: não é possível mensurar quantas das mais de 250 mil, agora são 250 mil, mortes de brasileiros poderiam ter sido evitadas se, sob a liderança de Bolsonaro, o governo não tivesse executado um projeto de propagação do vírus. Mas é razoável afirmar que muitas pessoas teriam hoje suas mães, pais, irmãos vivos, caso não houvesse um projeto institucional do governo brasileiro para a disseminação da Covid. A pergunta é quase um axioma, professor. Como determinar de forma precisa que poderia haver essa estratégia oficial de propagação da doença, quando, ao mesmo tempo, de acordo com essa matéria detalhada sobre o estudo, não se pode determinar o número de vidas que poderiam ter sido poupadas? Bem, boa noite, Henrique. Obrigado pela pergunta. Acho que você está mencionando
a pesquisa que foi publicada pelo Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP, que eu coordeno, juntamente com a Conectas Direitos Humanos, e que, inclusive, tem um boletim com os resultados dela, que é o Boletim Direitos na Pandemia, que está disponível gratuitamente na nossa página. Bem, a gente pode responder primeiro, né? Eu acho que são duas perguntas em uma. A primeira é: há uma estratégia institucional de disseminação do vírus? E para essa pergunta, nós coletamos 3.049 normas jurídicas publicadas pela União, especificamente em resposta à epidemia da Covid-19. E grande parte dessas medidas preconizadas pelo governo federal, e não são aqui só palavras do presidente ou promoções de aglomeração como as que a gente comentou no início do programa. Eu estou falando de medidas provisórias, decretos, portarias, resoluções dos seus ministérios que induzem a população brasileira a se aglomerar, a desenvolver atividades econômicas não essenciais, irem para a rua, a continuarem praticando exercício físico, indo em cabeleireiros e etc., que barram medidas que visavam ampliar o uso de máscara no país, tenta barrar medidas dos estados e municípios referentes à decretação de quarentena, lockdown e etc. Então, ao longo do ano inteiro, a gente identificou várias normas jurídicas da União que diziam tudo contrário ao que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelas melhores evidências científicas que temos para o combate à pandemia até hoje, e que basicamente, infelizmente, ainda é distanciamento social, higiene pessoal, higiene ambiental e evitar atividades que promovam aglomeração, né? Ainda não há um manejo clínico determinado sobre a doença, a gente ainda conhece muito pouco, embora já tenha passado um ano dela, mas o governo sempre patrocinou, seja com normas jurídicas que ele propõe ou por vetos a normas jurídicas que tentavam impor essas medidas sanitárias, a disseminação, promovendo a aglomeração, promovendo uma visão errada do que está acontecendo. Com relação à segunda pergunta, que é sobre a mensuração de quantas pessoas poderiam ter sido salvas se as medidas do governo federal fossem diferentes. Essa a gente até poderia fazer, e há pesquisadores que já estão trabalhando nisso, uma tentativa, basta ver cidades, países onde se adotou um lockdown decente, não os lockdowns à brasileira, né? Onde realmente só atividades essenciais são permitidas, qualquer pessoa que vá às ruas é multada severamente. As cidades que adotaram esse lockdown, ou os países que adotaram isso, em 15 dias, você vê um resultado na redução do número de infecção e, consequentemente, de mortos muito evidente, né? Então, esse é um exercício que há uma lógica científica sobre isso e já está sendo praticado. Tanto é que, no estado de São Paulo, o governador, tendo em vista o aumento de infecção, está decretando o toque de recolher a partir de amanhã na cidade de São Paulo e nas cidades do estado de São Paulo. Então, esse tipo de medida, ele contém a propagação do vírus. O Imperial College da Inglaterra, ele tem alguns modelos matemáticos que nos permitiriam fazer esse exercício, mas eu não tenho aqui, poderia até te mencionar pesquisadores que estão fazendo esse tipo de pesquisa para mensurar isso. Mas há uma evidência lógica muito grande, porque a gente sabe que você, evitando aglomeração, usando máscara e tomando as precauções necessárias,
você consegue evitar a propagação da infecção e, consequentemente, proporcionalmente, o número de mortos a cada número de infectados. Agora, na medida em que eu tenho um governo que manda você tirar a máscara, que promove eventos estimulando as pessoas a não usar máscara, e, de outro lado, isso foi no Distrito Federal, as autoridades do Distrito Federal deveriam multar. Existe uma infração sanitária, inclusive penal, só que as nossas autoridades públicas também não estão adotando as medidas necessárias para punir as pessoas que não estão obedecendo às leis que estão sendo instaladas. Por isso que eu chamo de lockdown à brasileira, quarentena brasileira. Aqui as regras custam a pegar, né? E quando eu tenho autoridades públicas dizendo essa regra não faz sentido, não faz isso não, aí a coisa fica muito pior e ele, na verdade, incentiva a insurreição civil contra as normas dos estados e dos municípios. Pois é, de um lado nós temos pessoas que se prepararam para aquilo, que estudaram, profissionais da saúde, cientistas, e do outro nós temos pessoas que não tiveram preparo algum. Eu vou acreditar em quem? Obrigado mais uma vez, professor. E nós seguimos agora para São Luís, capital do Maranhão. É a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, fazer a pergunta ao professor Fernando Ait. O áudio, Marcos. Perdão também. Olá, professor Fernando, colegas de bancada. Professor, eu vou me alongar também só um pouquinho, da mesma forma que o professor Henrique, só para poder contextualizar aqui a pergunta, que é o seguinte. Se a gente considerar o presidente, eu fiz um exercício, logo que soube que ia entrevistar o senhor, de entrevistar médicos, inclusive médicos que são apoiadores do Bolsonaro. E eu tentava entender o que justificava as atitudes do Bolsonaro. Alguns pontos, eles têm justificativas, nem sempre são plausíveis, nem sempre eu concordo. Mas eu posso dizer, por exemplo, que quando o Bolsonaro falava que era apenas uma gripezinha, ele estava apostando que a pandemia não teria uma força muito grande. Tudo bem. Mas, por outro lado, mesmo esses médicos, até os que apoiam o Bolsonaro, eles elencaram 3 pontos complicadíssimos, eu diria até indefensáveis. Eu queria explorar eles. O veto do uso de máscaras, o segundo, a invasão aos hospitais, que ele pediu para fazer e registrar, e o terceiro foram os ataques a vacinas. Quando a gente fala no Bolsonaro, de repente, responder a processo em julgamentos nacionais e internacionais, o que falta para isso acontecer e qual seria desses atos o que teria mais peso, o que seria mais irrefutável numa corte para ele se defender. E aí eu faço só uma analogia, me permita, professor e colegas, o Al Capone, por exemplo, teve vários crimes, mas foi condenado por sonegação. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, você tem que montar uma estratégia interessante. Como é que o Conectas, em especial, e como é que o grupo de estudo do senhor vê esses dados todos virando em algo concreto? Perdão pela demora. Não, muito obrigado, Marcos, pela questão. Existem várias possibilidades, né? O que eu vou começar pelas vias nacionais e terminar pelas possibilidades internacionais de responsabilização do presidente pelo que está fazendo, e eu espero que a história ainda nos mostre que a lógica e a racionalidade ainda imperam na sociedade moderna, né? No Brasil, as várias medidas que nós identificamos do presidente da República e alguns dos seus assessores mais diretos, inclusive em termos de produção normativa, né? Porque o que eu acho que é um grande achado da nossa pesquisa é que não são só palavrórios ali na bancadinha na frente do Palácio da Alvorada, ou nas suas lives, ou num aparecimento qualquer com aglomeração em algum lugar do país. Não é só por aí que o governo federal e o presidente estão promovendo a disseminação da epidemia. É também por vias oficiais, por meio de vetos a medidas que são fundamentais para a contenção da epidemia, ou agora
pela absoluta pataquada que está a campanha de vacinação, o Programa Nacional de Imunização no Brasil, e que nós, do campo da saúde pública, estamos vendo com bastante preocupação o que será, né, o futuro de curto e médio prazo em termos de pandemia no Brasil. Então, por tudo isso, é possível responsabilizá-lo. Primeiro, penalmente. Existem crimes tipificados no Código Penal, entre eles induzir as pessoas a terem o contágio de uma doença contagiosa, né? Esse é um crime que consta do nosso Código Penal. Não observar as regras das autoridades sanitárias, esse é um outro tipo de infração penal possível, além de alguns crimes contra a saúde pública, especificamente, que podem ser. Então, a gente consegue encontrar no Código Penal 3 ou 4 tipos penais que se enquadrariam no comportamento do presidente e de alguns de seus assessores. Além disso, o conjunto de ações e omissões, porque vale dizer que a omissão, às vezes, é mais criminosa do que a ação, né? E em muitos casos é isso que a gente vai identificar em termos de responsabilidade do governo federal. Essas ações e omissões, elas também caracterizam crime de responsabilidade que podem ser tipificados em alguns artigos da lei de responsabilidade de 1950, que é usada para o impeachment no Brasil. Então, eu teria aqui, seja um crime de responsabilidade do presidente da República, seja crimes penais comuns do presidente da República. Seja num, seja no outro, a gente tem autoridades constitucionais que são responsáveis para dar seguimento ao processo penal ou ao processo de impeachment no Brasil. O processo penal seria o Procurador-Geral da República. Vale lembrar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele foi indicado pelo presidente da República e ele não estava na lista tríplice do Ministério Público Federal. E foi a primeira vez que um presidente da República no Brasil, desde a redemocratização, não escolheu um dos 3 indicados pela lista tríplice do Ministério Público Federal para ser o Procurador-Geral da República, que é a autoridade responsável por processar o presidente por crimes comuns. E recentemente, esse procurador-geral, que já se declarou simpático ao presidente, já disse com todas as palavras que ele não tem nenhum interesse em dar seguimento a um processo penal contra o presidente da República. Tanto assim que o processo que ele iniciou com relação às barbaridades que a gente viu em Manaus, né? Aquilo ali, falta de oxigênio, é algo que foge à compreensão no século XXI e num país que tem um sistema único de saúde. É inadmissível que isso tenha acontecido. Então, esse entra no grupo de mortes que a gente podia computar e responder ao Henrique. Olha, em Manaus, grande parte não teria morrido, era só ter oxigênio, né? Mas o Aras decidiu processar o ministro da Saúde e abriu e denunciou penalmente o ministro da Saúde, mas não colocou o seu chefe imediato, que, vale lembrar, quando estava com Covid, quando o ministro Pazuello estava com Covid, o Bolsonaro foi visitá-lo e teve uma cena constrangedora onde o Pazuello falou algo como manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Numa lógica da hierarquia militar própria desse grupo que está no poder atualmente. Então, é óbvio que o Pazuello estava fazendo o que o chefe estava dizendo. Não faz sentido o Procurador-Geral da República abrir o processo contra o Pazuello e não abrir contra o Bolsonaro. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer? Na via do crime comum, parece que ela está barrada enquanto, pelo menos, o Augusto Aras for Procurador-Geral da República. Não que o crime não exista, ele persistirá, e assim que tiver um procurador-geral ou que tope adiante, ou assim que o presidente Bolsonaro deixar de ser presidente e perder as prerrogativas de função,
esses crimes serão, e espero que num Estado democrático de direito, é isso que se espera, que esses crimes sejam apurados e que o responsável ou os responsáveis sejam devidamente chamados a responder pelos seus atos e omissões. O outro caminho, que é o caminho do crime de responsabilidade, que é a via do impeachment, o Rodrigo Maia sentou em cima de 64 pedidos de impeachment e nos brindou também, né? Nós estamos virando o país da vergonha alheia. No final do mandato de presidente da Câmara dos Deputados, do Rodrigo Maia, ele fez um jogo para dizer agora eu vou dar seguimento ao impeachment, lembrando muito o nosso, né, ilustre presidiário Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que fez algo muito parecido relacionado ao impeachment da Dilma, né? Então, a gente tem no Congresso Nacional, agora, Rodrigo Maia saiu, ameaçou, mas não colocou nenhum impeachment para andar, e o atual presidente, Arthur Lira, ele foi candidato aberto do presidente da República e muito pouco provável, claro, política, principalmente no Brasil, a gente nunca sabe para onde o vento vai apontar, principalmente se vier uma grande crise econômica ou um agravamento muito sério da epidemia, né? Então, mesmo esse aliado de ocasião aí, a gente não sabe se amanhã não muda de ideia, mas, por enquanto, eu acho pouco provável que ele dê andamento a um desses 64 pedidos de impeachment que ele tem na mesa dele, sendo que tem um que chegou já no mandato dele, que foi assinado por colegas meus da Faculdade de Saúde Pública da USP, entre eles o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Então, a via do processo comum está obstruída, a via do impeachment está obstruída. Sendo assim, abre o caminho, porque um dos pré-requisitos para se abrir um processo, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional, é que as vias internas de defesa do direito humano fundamental estejam fechadas, ou seja, há uma falha no funcionamento do Estado Democrático de Direito e na proteção aos direitos fundamentais naquele país. Portanto, um tribunal internacional tem que intervir de alguma maneira para ajudar aquela população, aquele povo, a fugir daquela armadilha de sociedade, né? E existem atualmente 4 denúncias formais no Tribunal Penal Internacional acusando o presidente Bolsonaro pelo crime de genocídio. Essas denúncias estão em tramitação em termos de recebimento ou não, e a expectativa no campo dos direitos humanos é que, com essas 2 vias obstruídas que eu mencionei para você, haja uma possibilidade real do Tribunal Penal Internacional abrir esse processo. Mas esses processos são sempre muito lentos, mas a história ela tem a sua marcha e a gente que trabalha na academia está acostumado a esperar, e vamos esperar, que eu acho que essa história ainda vai ter capítulos diferentes do que estamos vendo hoje. Obrigado, Fernando. E aí vai um recado para você que está nos acompanhando, quem está assistindo ao Giro Nordeste, pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. Uma coisa, coloque lá, #Giro Nordeste, e não se esqueça de deixar o seu nome e de onde você está falando. E vamos seguir para João Pessoa, onde está Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba. Olá a todos que acompanham o programa Giro Nordeste, colegas de bancada que hoje estão como entrevistadores na edição de hoje, Juraci Santana e também o nosso convidado Fernando White. Professor, até que se encontrasse um ministro da Saúde que se alinhasse, tivesse um pensamento alinhado com o do presidente da República, foram várias as trocas do chefe dessa pasta. De que maneira, até que ponto essas mudanças recorrentes, elas foram danosas para a campanha de combate à Covid-19 no Brasil? Muito obrigado pela pergunta.
Bem, foram muito danosas, né? É bom rememorar um pouco. No início da pandemia, o ministro da Saúde era o Henrique Mandetta, um médico que, bem ou mal, trabalhava no sistema de saúde, conhecia razoavelmente o sistema de saúde suplementar e um pouco do sistema público de saúde, e no início da pandemia estava imbuído da missão de adotar no Brasil as diretrizes sanitárias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né? O Mandetta, ele também adotou um comportamento de transparência. Então, ao exemplo do que, por exemplo, o governador do estado de São Paulo tem feito, que são entrevistas praticamente diárias para dar conta, satisfação à sociedade sobre o que está acontecendo em termos de pandemia e o que o governo pretende fazer, o Mandetta fazia algo parecido no nível federal, começou a ganhar projeção política, gerou a inveja do chefe, né? Então, essa foi a primeira razão para a queda do Mandetta. O Bolsonaro começou a ver ele como alguém que estava aparecendo mais do que o próprio presidente. Até que chegou num limite onde se esperava do governo federal algo que faz parte daquelas omissões que eu mencionei, que caracterizam os crimes do Bolsonaro, e até hoje a gente não tem um plano nacional de combate à pandemia decente, onde o Plano Nacional de Imunização seria uma parte, mas testagem, máscaras, uma política adequada, os níveis de gravidade, né? Então, cada estado acabou fazendo o que dava na telha, porque não tem uma coordenação nacional de combate à pandemia. E não tem, porque quando o Mandetta, isso que vale lembrar, foi muito boa a sua lembrança dos 3 ministros, porque quando o Mandetta quis fazer um plano nacional e dizer o governo federal tem responsabilidade, vai fazer o que ele deve com relação à pandemia, e disse para o Bolsonaro, olha, cloroquina nós não vamos incorporar como tratamento porque não há evidência científica para isso, o Bolsonaro somou essas 3 coisas, a inveja, o plano que ele não queria assumir responsabilidade e a cloroquina, e falou, você está fora. Chamou um técnico que estava lá escondido, um bom técnico, que é o Nelson Teich, mas sem nenhum traquejo político, isso ficou evidente, né? Que estava lá assessorando o secretário de Ciência, Tecnologia e Saúde, que é a secretaria responsável pela incorporação ou não de novas tecnologias no SUS e que orientou o Mandetta a dizer não à cloroquina. Ele chamou o Nelson Teich para ser ministro, eu não sei o que o Teich tinha na cabeça, quando achou que ia assumir o ministério e ia convencer o Bolsonaro que a cloroquina realmente não era para ser incorporada. Então, ele já entrou nesse embate com o chefe. Teve aquela, né, o Teich ficou conhecido como Teich o Breve, então teve muito pouca coisa. Então, a primeira foi a briga pela cloroquina. A segunda foi aquela já antológica entrevista que ele tentou manter o padrão Mandetta de transparência, estava no meio de uma coletiva, né, vale lembrar, e falando de atividades essenciais, um jornalista perguntou: o que você acha, então, da abertura de atividades essenciais, por exemplo, para academias, cabeleireiros, que é um dos decretos do Bolsonaro, que faz parte daquelas 3.049 normas do governo federal. E o Teich não sabia que o decreto tinha sido publicado, ele sequer tinha sido consultado. E foi mais uma vergonha nacional alheia por um ministro, né? Que ali falou, bem, então está publicado, né? Não sei dizer, preciso me informar. Quer dizer, pouco depois ele saiu. Então, você vê que durante todo esse tempo, o que a gente teve? Um presidente da República impedindo o trabalho correto do ministro da Saúde. Até que ele achou um militar da ativa, e aqui as Forças Armadas também nos deverão novas satisfações, espero que no futuro próximo, né? Elas estão renovando a sua contribuição para o Brasil não se desenvolver, com a adesão quase cega que teve ao governo Bolsonaro, enfim, um general da ativa é o atual ministro da Saúde,
assume o Ministério da Saúde dizendo claramente que estava lá para incorporar a cloroquina, tanto que foi uma das primeiras medidas dele no Ministério da Saúde, ou seja, cheguei para fazer o que o chefe manda, o que deixa mais bizarro o Aras não ter colocado o Bolsonaro na denúncia que ele fez com relação a Manaus, né? Em seguida, o Pazuello ele começa a desonerar o governo federal de várias dos seus deveres. O Plano Nacional de Combate à Covid, que estava sendo elaborado, é suspenso. Um grupo de cientistas que era consultado regularmente pelo Ministério é dissolvido. E você tem os números da pandemia. Vale lembrar, hoje, quais são os números da pandemia que a gente lembra, que a gente confia? É o do consórcio de jornais, que faz uma coleta dos números dos estados, porque os números do Ministério da Saúde são sempre diferentes. Essa semana mesmo teve um dia que 500 mortes sumiram do site do Ministério da Saúde. O consórcio de jornalistas deu 1.432 mortes e o Ministério da Saúde não estava dando 1.000 mortes no dia. Quer dizer, a pessoa, além de morrer na pandemia, não tem direito nem a virar estatística para o governo federal mais. Então, tudo isso para te mostrar como isso tem sido muito danoso, e agora a gente está vendo. Então, colocou um ministro da Saúde totalmente submisso politicamente às vontades do presidente, que não entende nada, tem uma visão equivocada do que está acontecendo e uma visão equivocada do que deve ser feito. E manda o seu ministro fazer o que é errado e o ministro obedece. E tudo isso tem consequências muito danosas à população brasileira. Fernando, muito obrigado. Já passamos aí da metade do Giro Nordeste e ainda temos a participação de 4 estados, fora o público que está nos acompanhando, por isso te convido mais uma vez a mandar seu questionamento nas nossas redes sociais. E vamos girar, temos muitos assuntos para conversar com o Fernando White, diretor do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da USP. A gente segue para Pernambuco, quero chamar Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife. Professor, eu quero voltar aqui para o boletim Direitos da Pandemia, exatamente para aquele ponto em que o estudo desenvolvido por vocês aponta uma estratégia institucional de propagação do vírus. A partir de tudo que foi coletado pelo senhor e a equipe toda que desenvolve esse trabalho, que interesses estariam por trás dessas ações deliberadas do governo federal que permitiram a gente chegar a uma situação sem controle na pandemia da Covid-19? Bem, boa noite, Estela. Realmente é difícil a gente avaliar os interesses, né, que estariam motivando essas ações, né? O que nossa pesquisa identificou são os fatos em si, né? As justificativas que a gente teve acesso formais, elas sempre vão no sentido de é uma escolha que temos que fazer entre saúde e economia. Então, eu vou primeiro te falar o que nós vimos formalmente e depois fazer uma análise um pouco mais ligada à ciência política, que pode justificar também e nos ajuda a entender uma outra parte do que está acontecendo. Então, formalmente, quando a gente lê as exposições de motivo dos decretos e portarias do presidente da República ou dos ministérios, né, da saúde, dos direitos humanos, da educação, da economia, em geral, o que motiva o governo federal a tentar minimizar a pandemia, dizer não fiquem com medo disso, vamos para a rua, vamos manter a economia funcionando, né? A gente não pode, o Brasil não pode parar por conta do vírus, as pessoas precisam trabalhar para pôr comida
a mesa da sua casa, o Brasil precisa funcionar, então temos que abrir a economia. E, nesse sentido, as medidas de abertura da economia e de desoneração de vários deveres do comércio e do setor de indústria e serviços com relação ao combate e ao controle da epidemia. Então, só para lembrar né, dar um exemplo, o Bolsonaro, o Congresso Nacional, aprovou uma lei dizendo que os comércios que pudessem abrir por conta da abertura que estados e municípios dessem, eles seriam obrigados a oferecer aos seus clientes álcool gel e máscara, e obrigar o uso de máscara nesses ambientes públicos em geral, inclusive comércio, indústria e serviço. E o Bolsonaro vetou essa medida. Depois o Congresso derrubou o veto. Mas é só para te mostrar por que ele vetou. Na justificativa do veto isso é um custo. Isso é um custo para o comércio, é um custo e eles têm que abrir. Eu não vou impor empecilhos, ignorando completamente o risco da epidemia, o risco da gripezinha, some dos argumentos. Então, na verdade, economia acima de tudo e a saúde, né? Como disse um prefeito bolsonarista, morra quem morrer. Eu vou abrir a economia, morra quem morrer. Então, essa é a motivação formal que a gente vê nos decretos, portarias e resoluções. De outro lado, existe a gente consegue enxergar, por meio das medidas concretas, um casamento muito forte entre o que ele faz e veta e a sua política ideológica e de governo. Então, por exemplo, quando ele veta assistência médica e água potável para as comunidades indígenas. Claramente, o Bolsonaro, desde sempre, ele não respeita as tradições, costumes e a cultura indígena, e muito menos as terras indígenas, onde ele quer promover garimpo e extração mineral. Então, isso tem a ver, esse veto tem ligação com uma política de desconsideração para com os direitos indígenas. Quando ele veta deveres do Estado brasileiro relacionado aos presos, direitos humanos dos presos e um melhor controle da epidemia nos presídios do Brasil. E ele vetou medidas nesse sentido, porque, enfim, ele é um governo que patrocina e valoriza entre mil aspas, gente do bem, e quem está na cadeia, obviamente, não é gente do bem, não merece qualquer proteção. Então, de novo, uma medida formal que casa muito bem com o que é a política que o elegeu, né? O discurso que o elegeu era esse. A gente enxerga também uma visão bastante casada entre a sua ideologia e as medidas que ele adotou, quando ele incentiva uma total liberdade das pessoas com relação ao uso de máscara, à vacina, assim como ele fala ao uso de arma, né? Então, há um discurso liberal muito próprio do governo Bolsonaro, que não tem a ver com o liberalismo de Adam Smith, John Locke. É um liberalismo muito liberal na economia e em algumas ações humanas, mas é extremamente conservador nos costumes, né? Então, mas enfim, tem uma lógica esse liberalismo bolsonariano e ela casa com as medidas adotadas. Não precisa usar máscara, não precisa vacinar e assim por diante, né? Então, é nesse sentido que a gente consegue enxergar concretamente as motivações do governo para adotar as medidas que tem adotado. Obrigado, professor. Seguindo aqui na reta final do Giro Nordeste, temos ainda a participação de 3 estados nesse giro, nessa conversa com o professor Fernando Aite. E a gente segue para mais um estado do Nordeste. Antes de tudo, lembrando, a nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E agora a gente vai para Fortaleza, é o momento da pergunta de Carla Soraya, da TV Ceará.
Olá, Juraci, meu cumprimento também a todos os colegas de bancada virtual, aos que estão nos acompanhando aí nas TVs e nas redes sociais, e principalmente ao nosso convidado de hoje. Professor, a gente sempre fala que a história não vai perdoar, que a história vai mostrar aí para a população todas as mazelas que aconteceram durante vários governos. Só que até a história contar isso, muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer, como a gente viu na época da ditadura. E agora, com relação a esse governo, né, estamos às vésperas aí de uma votação da PEC que quer manter o auxílio emergencial num valor muito menor, só que como moeda de troca ele quer diminuir os gastos em saúde e educação. A população já está sufocada, né? Muita gente já está desistindo de planos de saúde por conta dos valores. O SUS e a educação vão conseguir dar conta se essa PEC for aprovada? Boa noite, Carla. Não vão. Veja, mesmo com o atual modelo de financiamento da saúde pública e da educação, mas eu vou ficar com a saúde pública, né, que é o nosso tema aqui da noite. Desde o início, quando a saúde foi reconhecida como um direito fundamental em 88 e se criou o Sistema Único de Saúde, o nosso sistema de seguridade social, a saúde sofre com subfinanciamento, né? Sofreu severamente no começo, aí veio a Dib Jatene, que inventou a CPMF para financiar a saúde. A CPMF rapidamente foi desviada para outros fins que não a saúde, acabou morrendo a CPMF depois. Aí, em 2000, quando o ministro era o José Serra, foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que vinculou recursos orçamentários à saúde. Então, é a chamada vinculação orçamentária, né? Foi uma emenda constitucional do ano de 2000 que a saúde ganhou um mínimo constitucional de investimento em saúde, assim como a educação já tinha. A educação teve esse mínimo constitucional desde 88, a saúde incorpora isso constitucionalmente no ano de 2000. De lá para cá, o financiamento da saúde ficou muito mais estável. O que foi uma prova empírica no Brasil, que se você deixa os gastos públicos para a discricionariedade do gestor, como é o discurso liberal que está forçando essa emenda que você mencionou, Carla, se você deixa o gestor livre, ele não aplica na saúde, nem na educação e em direitos sociais em geral o que deveria aplicar para a gente reduzir as iniquidades sociais obscenas que a gente tem no Brasil. Então, a Emenda Constitucional 29, e aqui eu poderia citar vários estudos científicos, né, de economia da saúde que mostram isso concretamente. O Sistema Único de Saúde teve um incremento impressionante a partir do ano 2000, com reduções incríveis de taxas de mortalidade infantil e do aumento de expectativa de vida no Brasil, principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste, que no período de 20 anos baixou mortalidade infantil da faixa de 40 por mil para abaixo de 15 por mil. Né? Claro que ainda tem regiões, né? Ainda o Nordeste é muito grande, tem lugares melhores e piores, mas isso em número de vidas protegidas é impressionante e se deve ao mínimo constitucional da Emenda Constitucional número 29 do ano de 2000. E isso conseguiu sobreviver a sucessivos governos. Vale lembrar, o governo Fernando Henrique Cardoso era um governo liberal, né? Se dizia social-democrata, mas era muito mais liberal, com Malan de ministro da Economia, e aprovou uma medida de vinculação orçamentária à saúde, porque o bom liberal sabe que saúde e educação levam ao crescimento econômico e à redução de desigualdades sociais, que também levam ao crescimento econômico. Agora, o atual governo, que tem uma visão que liberalismo é igual à ausência de Estado, para mim, eles confundem liberalismo com anarquismo, né? Me parece que o atual governo é um governo anarquista, que quer destruir o Estado que governa. E esse tipo de medida quer isso,
você liberar União, Estados e municípios do mínimo constitucional, é você dizer que a saúde vai ter um subfinanciamento ainda maior, piorando todos os níveis de saúde da população, que não terá acesso à saúde privada, que também está cada vez mais cara, né? Então, hoje mesmo, na congregação da Faculdade de Saúde Pública da USP, nós fizemos um ato contra essa proposta de emenda constitucional e pela manutenção da vinculação orçamentária da saúde. Esse é um assunto muito sério e que a gente não pode deixar passar boiada. A sociedade brasileira tem que se mobilizar, e é agora, para evitar esse retrocesso institucional na defesa de direitos sociais tão fundamentais no nosso país, como saúde e educação. Obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para o professor da USP, Fernando Aidt. Temos aí 12 minutos de conversa e mais 2 estados para participar. Agora é o momento de seguir para Aracaju, capital de Sergipe, onde está Selma Souza, da TV APNP. Olá, quero saudar a todos que nos acompanham, aos colegas de bancada e ao nosso convidado de hoje, professor. O Acre vive uma das piores crises sanitárias do país, além dos altos índices, né, de contaminados com a Covid-19. O estado enfrenta um surto da dengue em meio a enchentes, né, causada pela elevação dos rios. Na sua visão, diante desse cenário, os estados do país podem criar estratégias para evitar que outras doenças também cheguem a ser momento de situações de preocupação do país? Bem, boa noite, Selma. Enfim, eu tenho acompanhado bem de perto o que está acontecendo no norte e agora no Acre, né? Com também aumento do número de infecções e a variante de Manaus, que também chegou no estado, e que é uma variante preocupante, porque ela tem um potencial de disseminação mais forte e de letalidade mais forte. E foi muito bem lembrado, porque como o coronavírus nos atropelou, a gente esquece que tem várias outras epidemias em andamento no país: dengue, zika, chikungunya, sarampo, escarlatina, hanseníase, são epidemias, e aí no norte ainda tem muitos focos, né, de hanseníase, que é uma doença que já deveria estar erradicada no nosso país, e que tendem a se agravar nesse tempo de Covid, porque as pessoas elas estão evitando ir aos hospitais, evitando fazer exames, evitando ir ao médico, para manter o distanciamento social e evitar se expor ao risco do coronavírus em hospitais, por exemplo, o que é correto. Mas o problema é que, às vezes, nessa medida entre o que é mais arriscado, eu ficar aqui com dengue sem buscar socorro, ou eu ir buscar socorro e correr o risco de pegar coronavírus. Tem que buscar socorro. Então, o que a gente tem preconizado, junto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e os estudiosos em atenção primária, é que agora é a hora de reforçar a atenção primária em saúde e a busca ativa de doentes e de infectados dessas outras epidemias também, por meio da estratégia de saúde da família, com a visita dos agentes de saúde da família, do médico de família e das equipes que vão ao território, visitam as residências e olham de perto o que está acontecendo, as condições de saúde de cada família. Então, no atual momento, a melhor estratégia, Selma, é um reforço radical da atenção primária por meio da estratégia de saúde da família e visitação, busca ativa dos casos nos territórios. Obrigado mais uma vez, professor Fernando. E agora é hora de visitar Natal. Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, faz a próxima pergunta. Vamos lá. Olá a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, olá, professor Fernando. Eu gostaria de retomar um ponto que o senhor colocou já na sua fala, falando sobre o Programa Nacional de Imunização. Esse programa está sendo praticamente destruído no atual momento. Está me ouvindo, Jurandir?
Tivemos um pequeno problema. Está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pode falar, Valéria. Pronto, então ótimo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Programa Nacional de Imunização, né, que ele não vem cumprindo o seu objetivo principal, que é imunizar a população diante dessa pandemia que nós estamos passando. Como é que o senhor analisa todo esse processo, um programa que já foi tão importante no Brasil, que garantiu, inclusive, erradicação de várias outras doenças e que, nesse momento, está sendo deixado de lado? Boa noite, Valéria. O Programa Nacional de Imunização, ele sempre foi o nosso grande orgulho, né? Ele foi criado em 1975, meio do regime militar, então isso é algo que sempre vale lembrar para o atual governo, né? Que é um governo praticamente militar, que é um programa que foi criado por eles, então eles deviam ter um carinho maior por ele, né? Então, tentar conquistá-los também pelo afeto ao programa. É um programa já aí de muitas décadas e que conseguimos erradicar o sarampo no país, né? Com ele, acabar por meio da vacinação da polio, com deficiências, né, físicas infantis. Então, você tem uma história. A gente conseguiu, com a influenza, conseguia vacinar 100 milhões de pessoas em curtíssimos períodos de tempo. Só que desde o governo Temer, né, e é muito visível, isso tem estudos mostrando, o programa vem sendo subfinanciado, as principais autoridades públicas técnicas que comandavam o programa há muitos anos, seja no nível de gestão, seja no nível técnico mesmo, começaram a ser substituídas por pessoas que, como o atual ministro, declaradamente disse: eu não sabia o que era o Sistema Único de Saúde. Essas pessoas que atualmente tocam, dentro do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, não tem ideia do que é o programa, não tem ideia do que é o SUS e de como tocar o Programa Nacional de Imunização, né? O general que se diz rei da logística mandou vacina para o estado errado. A vacina era para mandar para Manaus, mandou para Amapá e vice-versa, com dinheiro público, a gasolina dos aviões públicos. Então, é um programa que foi desestruturado financeiramente e no nível técnico, no nível que deveria ser blindado de influências políticas e ideológicas, porque não tem nada a ver com isso. Sucessivos governos, desde o Fernando Henrique, você tinha dentro do Ministério da Saúde gente de todas as colorações partidárias e geralmente se falava: o nosso partido político é a saúde, né? Gente que conseguia enxergar um objetivo comum e, por mais que tivesse diferenças de meio, sabia que o fim era o mesmo. Agora, do atual governo, a impressão que se tem é o que eu disse: é um governo anarquista querendo destruir o Estado que governa. E eles estão fazendo isso também com o Programa Nacional de Imunização. E isso agora está se mostrando evidente com a necessidade de vacinação da Covid. Eles não têm noção do que estão fazendo. Essa distribuição pulverizada das poucas vacinas que tem, sem levar em conta os índices de mortalidade da doença, tinha que focar em idosos, tinha que focar nos estados. Manda tudo para Manaus, por exemplo. Você consegue fazer uma imunização em massa em Manaus e evitar as mortes. Quer dizer, teria muitas formas melhores de lidar com as poucas vacinas que tem, mas não sabem. E também não sabem comprar vacina. Não sabem. A Pfizer ofereceu uma certa arrogância da ignorância, me parece, né? Que não sabe, mas ainda assim tem uma postura arrogante, dizendo: daqui a pouco eu vou ter fila de indústria querendo vender vacina para mim, e a gente está vendo que o mercado global tá uma pancadaria generalizada por vacinas, né? E agora o que a gente vê? O que eles estão incentivando, que foi aprovado no Senado Federal? O governo federal dizendo: estados podem comprar vacina e a iniciativa privada pode comprar vacina. Ou seja, estão lavando as mãos.
estão lavando as mãos, estão falando, ó, o governo federal vai fazer o que dá, vocês estão vendo que a gente sabe fazer pouco, e é isso aí, não vou gastar muito dinheiro com isso, se o Estado quiser, gasta, e se o privado quiser, gasta e dá para o SUS. É uma total desresponsabilização da União com relação aos seus deveres constitucionais e legais, entra naquela conta do conjunto de omissões homicidas que a gente está assistindo durante essa pandemia, né? Infelizmente, é isso que está acontecendo e o presidente já declarou apoio incondicional ao atual ministro. Dificilmente a gente vai ter a curto prazo, a não ser que tenha uma decisão judicial dentro do inquérito e da denúncia feita pelo Augusto Aras contra o Pazuello, que o retire do cargo, né? Mas isso não está num horizonte próximo, então a tendência é a gente continuar batendo cabeça por mais alguns meses, pelo menos. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Gostaria de agradecer a participação do professor Fernando Ait, diretor do Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da USP. Professor, nós temos aí 30 segundos para suas considerações finais neste bate-papo tão interessante sobre direito e responsabilidade, né, durante a pandemia. Bem, Juraci, muito obrigado pelo acolhimento. Agradeço a todos os colegas aí da bancada pelas perguntas. Espero ter contribuído aí para melhorar a nossa compreensão e o debate sobre esses tempos difíceis que estamos passando. Eu estava lendo e concordo plenamente. Viver um momento histórico como esse é emocionante, mas é difícil demais, né? Então, a gente tem que conversar, tem que se ajudar e se proteger nesse momento e agradeço muito a oportunidade de poder fazer esse giro pelo Nordeste com vocês. Obrigado mais uma vez, professor Fernando Ait. E o Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Vital, da TV Universitária da Paraíba, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária de Recife, em Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, e Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!